Olá, tudo bem? Hoje eu vou falar com vocês sobre um tal fantasma. Aliás, são dois fantasmas. O fantasma do comunismo e o fantasma do socialismo, que estão aterrorizando o nosso país, conforme alguns integrantes da extrema-direita do nosso país. Eu não quero discutir aqui doutrina nenhuma. Nesse vídeo eu não vou discutir doutrina socialista, doutrina comunista ou doutrina capitalista. Não é isso. O que eu quero trazer para vocês são fatos históricos para que nós possamos discutir e chegar a uma conclusão juntos de que esse tal fantasma não existe. Mas antes, se você gostar desse vídeo, deixe o seu like, comente, compartilhe e se inscreva no canal. Gente, na história contemporânea, a primeira vez que nós ouvimos falar em socialismo foi em 1917, quando a então Rússia fez a Revolução Socialista. Aquele coincidiu com o período da Primeira Guerra Mundial, que foi de 14 a 18, e em 1917 a Rússia se retirou da guerra para realizar a Revolução Socialista. Revolução Socialista feita em 1917, e um dos primeiros passos após a Revolução foi a nacionalização de indústrias, nacionalização de bancos e redistribuição de terras no campo, o que a gente conhece pelo nome de reforma agrária. Em 1918 termina a guerra, Primeira Guerra Mundial. Quem se deu bem na Primeira Guerra Mundial, se é que a gente pode falar que alguém se dá bem em uma guerra, foram os Estados Unidos da América. Por quê? Primeiro porque o palco da guerra foi a Europa. Os Estados Unidos, do outro lado, ficaram, de certa forma, isentos de tudo isso. E durante a guerra, os Estados Unidos forneceram material bélico e forneceram muitos produtos industrializados. Isso fez com que a indústria nos Estados Unidos evoluísse bastante. Depois da guerra, os Estados Unidos, que não foram atingidos pela Primeira Guerra Mundial em cheio, como a Europa foi, porque a Europa foi o palco da guerra. A Europa foi muito atingida pela guerra. Os países foram destruídos. Então, depois da guerra, os Estados Unidos estavam, de certa forma, isentos e muito bem financeiramente. Então, os Estados Unidos puderam emprestar dinheiro para os países da Europa para que pudessem se reerguer e pudessem fornecer também produtos industrializados, fortalecendo ainda mais a sua indústria, porque as indústrias da Europa praticamente tinham acabado. Então, para os Estados Unidos foi muito bom. Então você tinha, de um lado, já depois da Primeira Guerra Mundial, a Rússia e os países socialistas isolados. E do outro lado, os Estados Unidos, com vultosos empréstimos para a Europa, crescendo. No início da década de 20, os Estados Unidos, com o capitalismo, estava se desenvolvendo. E estava mostrando para o mundo o famoso American Way of Life, o estilo de vida americano. Ostentava de fato, eles ostentavam. Por quê? O país não foi atingido pela Primeira Guerra Mundial, pelo contrário, ganhou muito dinheiro com isso. E podia mostrar para o mundo o que era viver do capitalismo e como era viver do capitalismo. Então os Estados Unidos cresceram muito nessa época. Os Estados Unidos cresceram tanto, e para vocês terem uma ideia, os juros eram tão baixos nos Estados Unidos nessa época que muitos investidores, ao invés de investir em setores produtivos, contratavam empréstimos com juros baixíssimos e aplicavam na Bolsa de Valores. Corriam risco, claro que corriam risco, mas tinham maiores ganhos na Bolsa de Valores do que no setor produtivo. Em meados da década de 20, os países da Europa conseguiram se reerguer. A indústria voltou a produzir. Então os Estados Unidos passou a vender menos produtos para eles. Começa uma certa crise nos Estados Unidos das indústrias. As indústrias vendendo menos, como é que elas fazem para manter a margem de lucro? Elas jogam a responsabilidade para quem? Para nós, trabalhadores. Então começava a existir demissão nos Estados Unidos. Então você tinha pessoas ficando desempregadas, eles vendendo menos para a Europa, essas pessoas desempregadas compravam menos, a indústria tinha que produzir menos, mas para manter a margem de lucro, demitia mais gente.
a crise começou. Mas o estopim da crise foi em 1929, quando a Bolsa de Valores de Nova York quebrou. O crash da Bolsa de Valores de Nova York atingiu não só os Estados Unidos, mas todo o mundo capitalista, porque todos os países eram parceiros dos Estados Unidos. E aí eu lhe pergunto, e os países socialistas? Como esses dependiam muito pouco dos Estados Unidos, ficaram muito bem, obrigado. Eles não foram atingidos pela crise da Bolsa de Valores de Nova York de 1929. Eles não foram atingidos pela famosa Grande Depressão. Mas os Estados Unidos e o mundo capitalista, sim. E o Brasil foi atingido? Em cheio. Nós éramos grandes exportadores de café. Mas numa crise, quem é que vai comprar café? Ninguém. Então, nessa época, surge a primeira ameaça comunista ou socialista no Brasil. Existia, de fato. No início ali da década de 30, na era Vargas, existiu aquela ameaça socialista. Existiu mesmo. E o governo Getúlio Vargas combateu essa ameaça. Mas aí o tempo passa um pouco mais e vem a Segunda Guerra Mundial. O final da Segunda Guerra Mundial todos conhecemos. Você teve de um lado a União Soviética e do outro os Estados Unidos da América. Duas grandes superpotências, econômico e militares. A União Soviética mais militar do que econômica, mas tinha uma grande influência sobre o mundo. E naquela época, logo depois da Segunda Guerra Mundial, iniciou a Guerra Fria, onde os países tentavam cooptar outros países, trazendo para os blocos, para que de fato o mundo ficasse bipolarizado. Era o capitalismo versus o socialismo. Os Estados Unidos, antes da Segunda Guerra Mundial, ele já tinha se reerguido. Ainda tinha pendências, ainda tinha algumas coisas, alguns resquícios daquela crise de 29, mas eles já tinham se reerguido. Mas com o final da Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos estavam de volta ao topo. Eles de fato estavam de volta às cabeças, digamos assim. Então eram os Estados Unidos comandando o bloco capitalista e a União Soviética comandando o bloco socialista. E nessa cooptação de outros países, o medo dos Estados Unidos de a Rússia ou a União Soviética trazerem o socialismo para a América Latina, eles incentivaram os regimes militares. Principalmente depois da Revolução Cubana. A Revolução Cubana, que foi financiada pela União Soviética, foi exitosa. E eles instauraram o regime socialista naquele pequeno país, naquela, vamos chamar de ilhota, né? É uma pequena ilha no Caribe. Então Cuba já era socialista. Isso arregalou os olhos dos Estados Unidos e disse, não pode haver socialismo por aqui, porque senão a gente está perdido. E o que foi que eles fizeram? Incentivaram os regimes militares, não só no Brasil, Argentina, Uruguai, Chile, Bolívia, todos esses países. Isso para que o socialismo não chegasse aqui. Então essa foi a segunda tentativa de o socialismo chegar até aqui. Foi a segunda onda socialista, digamos assim. O tempo passou, a União Soviética acabou, o socialismo no mundo existe em alguns países, mas já não é mais como antes. Então eu pergunto a você, existe alguma ameaça socialista no Brasil? Não, não existe. Não existe de forma alguma. Esse governo que foi eleito agora, que é um governo de centro-esquerda, ele traz em sua composição, inclusive agora na transição, e trouxe apoio de muitos liberais, como o Pércio Arida, como o Pedro Malan, como o Henrique Meirelles, que são pessoas liberais, pessoas capitalistas. Além disso, se a gente voltar para o passado, em 2003 foi quando o Lula assumiu daquela vez e ficou por 2 mandatos, depois veio Dilma. Existiu alguma ameaça socialista? Claro que não. O que existe nesse momento, e você tem que ficar sabendo muito disso, é que haverá de fato uma maior intervenção estatal na economia. E isso não é ruim. Os Estados Unidos, lá em 1929, se lembra que eu falei da crise de 29?
Os Estados Unidos só conseguiram sair daquela crise porque o presidente eleito à época, o Franklin Delano Roosevelt, o que foi que ele fez? Interveio na economia. Ele precisava controlar a economia. E então houve uma intervenção estatal na economia, porque sozinha ela não caminha, não. Essa ideia liberal de que o mercado ele se autorregula, mentira. O mercado não se autorregula. E lá nos Estados Unidos, para sair dessa crise de 29, vocês sabem o que foi que o Franklin Delano fez? Além de intervir na economia? Ele criou seguro-desemprego, salário mínimo, coisa que tem gente que quer acabar por aqui. E o que foi que ele fez mais para a geração de empregos e o que nós temos que copiar? Investimentos em infraestrutura. Investimento em infraestrutura. Então, gente, não existe de forma alguma ameaça socialista ou comunista nesse momento. O que existe é um governo novo. Um governo de centro-esquerda que tem muito trabalho. Tem muito trabalho a ser feito. Então, gente, mais uma vez eu digo, se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, comente, compartilhe, se inscreva no canal. Um forte abraço e até a próxima semana. Tchau, tchau.